Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa aula de número 4, do seu curso de AutoCAD em 3D, aqui pelo projeto Auto Criativo. Meus amigos, é o seguinte, na aula de hoje nós já vamos começar então a fazer aí os primeiros sólidos, ou seja, a modelar alguns sólidos primitivos, alguns sólidos mais simples, fazendo uso aqui das ferramentas do AutoCAD em 3D. Então é o nosso pontapé inicial aí nas nossas modelagens. É muito interessante que você aprenda todos os conceitos desses sólidos mais simples para que depois você venha fazer aí excepcionais modelagens. Lembrando, eu não posso esquecer de passar aí os recadinhos para vocês, antes de a gente começar aqui as explicações. Se caso você está assistindo o vídeo pela internet, pelo YouTube, eu vou solicitar que você acompanhe o nosso curso realmente ali desde a primeira aula. Então, se você observar na descrição do vídeo, estarão ali os links das 3 primeiras aulas, tá? Onde eu estou explicando como é que é o curso, a gente já ajustou alguma coisa aqui no programa, ou seja, já fizemos algumas configurações importantes para a gente justamente começar então a fazer a nossa modelagem aí mais tranquilamente. Então, por favor, se você não acompanhou, vai lá, assista essas 3 aulas e aí você consegue acompanhar com a gente aqui a partir da 4ª aula. Tudo bem? Outra informação bem importante, pessoal, a partir de agora nós estaremos, como eu comentei, fazendo algumas modelagens. Então, se você tiver dificuldade, uma coisa que eu sempre recomendo para o pessoal, pause o vídeo, pessoal, tá? Pause o vídeo naquela dúvida que você teve. Se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo um pouquinho, aperte o play de novo, reveja o vídeo quantas vezes você desejar, até você conseguir fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui no vídeo, você conseguir fazer no seu AutoCAD, tá? Então é importante que você assista o vídeo, pause o vídeo, reveja e também pratique diretamente no seu AutoCAD, para que você vá ganhando agilidade tanto com o mouse como os comandos, tá? Então isso é bastante importante. Aí, se você não entendeu nada, alguma parte bem específica daquilo que eu falei, você não conseguiu assimilar, então você pode entrar na nossa página de ajuda lá no site autocriativo.com.br. Na página de ajuda, logo mais abaixo tem um pequeno formulário, você vai mandar essa dúvida para mim e eu estarei aí te auxiliando o mais rápido possível também, tá bom? Para que você não fique preso em uma determinada aula, para que você consiga ir evoluindo. Agora, uma outra coisa importante também, na hora que você estiver fazendo a sua modelagem aqui no AutoCAD, não queira ir para a próxima aula se você ainda está com um pouquinho de dificuldade, tá bom? Então vá com calma, vá com paciência e você vai com certeza gradativamente evoluindo aí nas suas modelagens, tá? Muitas pessoas têm facilidade no AutoCAD em 2D, mas quando começa a fazer a modelagem aqui em 3D, ela começa a ter um pouquinho de dificuldade. Então, se esse for o seu caso, vá realmente com paciência, tá? Que eu tenho certeza que você vai fazer aí belíssimas modelagens no futuro, tá? E, como eu acabei de comentar, assista as primeiras aulas, senão você não vai conseguir ter uma boa noção espacial do que eu estarei explicando aqui na 4ª aula. Tudo bem? Pessoal, eu já deixei aqui o AutoCAD preparado. Eu estou usando aqui o arquivo desenho 1 em branco, que é apenas um exemplo. Se você acompanhou conosco as 3 aulas anteriores, então você já tem esse arquivo basicamente no seu computador, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer algumas pequenas configurações. Vamos criar aqui uma layer, uma camada, e nós vamos então criar rapidamente o nosso template, tá? Então eu vou pedir para que vocês acionem o atalho Unidades, vou apertar o Enter e vai surgir então a janela para a gente configurar as unidades do nosso trabalho. Eu vou deixar aqui em decimal, tá? E vou deixar 3 casas decimais após a vírgula, porque nós estaremos, a princípio, modelando objetos em milímetros, tá bom? Ou seja, então, as medidas que nós inserirmos aqui no AutoCAD, a gente não vai se preocupar se é metro, se é centímetro, se é polegada. Nós vamos colocar o valor total da unidade e o nosso trabalho já será feito em milímetros. Por se tratar de peças pequenas, objetos pequenos, e quando a gente for fazer
modelagem, por exemplo, de uma residência ou algo nesse sentido, a gente altera para metros para a gente conseguir pensar e fazer a modelagem da residência, né, ou qualquer outro objeto maior já em metros. Legal? Então apenas essas 3 mudanças aqui, e aí nós vamos clicar aqui em OK. Depois você vai acionar o atalho CA, que é para abrir a janela de camadas, e nós vamos então criar uma camada nova vindo aqui, e vamos colocar assim, sólido simples. Tudo bem? Coloquei aqui sólido simples, a cor pode ser branca mesmo, tá? Vou clicar aqui ó, em True Color, vou deixar ela branca, OK. Contínua, né? O estilo da linha é contínua, a espessura pode ser 35, provisoriamente, porque é para, como eu comentei, facilitar a visualização de vocês aí no vídeo, tá? Então essa aqui ó, sólido simples, nós vamos dar 2 cliques em cima dela e vamos deixar então como a nossa camada atual aqui de trabalho, né, da nossa modelagem. Ok? Fizemos então essas 2 mudanças. Agora nós vamos vir aqui ó, em arquivo, salvar como, tudo bem? Vamos salvar como um desenho modelo. Quando você clica aqui em desenho modelo, automaticamente vai abrir a pasta de templates do AutoCAD, não é verdade? Bom, então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e aí você salva no local que você desejar. Se você quiser já abrir esse arquivo, ele vai estar também na descrição do vídeo ou dentro da pastinha temas em download do seu curso. Tudo bem? E não se assuste, porque muitas pessoas às vezes quando vai abrir o template, falam assim, professor, mas não tem nada no template. Bom, é isso mesmo, pessoal. Geralmente o template não tem nada. Essa é a função do template. O template é um arquivo que ele tem apenas configurações, como configurações, criação de layers, estilos de linha, tá? Ou seja, criação de layouts, ou seja, não tem mesmo desenho nenhum na tela, tá? E esse template que a gente vai criar agora é um template que a gente vai usar durante o curso inteiro. Então a gente vai, no decorrer das aulas, criando novas camadas, criando novas configurações e alimentando este template, tá bom? Então quando você abrir o template, você fizer o download, ele vai estar, a cada aula, ele terá uma configuração nova e ele estará se evoluindo. Tudo bem? Então, eu vou colocar o nome dele aqui, template, curso AutoCAD 3D, autocriativo, ok? E no finalzinho aqui, ó, você pode colocar MM, que aí você vai saber que se trata de um template em milímetros, tá? A extensão aqui, ó, tem que ser DWT, tá, pessoal? Aí eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e clico em salvar. Vai aparecer uma janelinha, se eu quiser colocar alguma descrição, não vou querer, então coloco aqui em OK. Observem que aparece o nome aqui em cima, ó. Template, curso AutoCAD 3D autocriativo, MMDWT. Tudo bem? Então esse template, como eu comentei, ele vai aí se evoluindo a cada videoaula. E é o seguinte, quando você modelar, por exemplo, você fizer aqui uma caixa, neste template, esse desenho ou qualquer outro desenho não pode ser salvo no template, tá, pessoal? Lembre-se sempre, todos os modelos que você fizer, objetos que você fizer, você tem que vir aqui em arquivo e salvar como um desenho, ó, extensão DWG, tá? Aí você salva com outro nome, por exemplo, lá parafuso, né, ou mancal, qualquer nome que você queira dar para o seu desenho. Aí depois que você terminar o desenho, você vem, deleta a peça, seleciona a peça, deleta, e aí sim você vem e salva como um template novamente. Porque aí cada vez mais o seu template então estará evoluindo, tá bom? Então você tem o arquivo da peça que você está modelando e você tem o template que ele está se evoluindo. Tudo bem? Porque cada modelagem que você for fazer, você vai criar camadas novas, não vai? Vai criar novos estilos, outras configurações, e essas configurações vão sendo alimentadas, né, e inseridas no seu template. Tudo bem? No decorrer das aulas vocês vão entender um pouquinho melhor, pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou desenhar aqui ou modelar algumas peças simples ou objetos simples para vocês entenderem já o conceito do AutoCAD em 3D.
Possivelmente não dê tempo de eu passar essas ferramentas para vocês nesta aula de hoje, tá? Então a gente continua na próxima aula, tá bom? A tratar desses assuntos de sólidos. Bom, então eu deixei aqui a minha camada sólidos como atual. Já está o plano tudo certinho, então vou usar a primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta caixa. Bom, pelo próprio nome diz, não tem muito segredo. Basta você vir aqui no plano, você vai clicar em um ponto, e aí você vai clicar no outro ponto, e depois você vai clicar produzindo a altura dessa caixa, ó. Ok? Para orbitar, Shift e Scroll do mouse, ó, fizemos ali uma caixa rapidamente. Bom, se você quiser, você pode vir pelo atalho caixa. Na hora que você clica no plano, ó, você vai dar o primeiro clique no plano. Sempre, pessoal, toda vez que você der um clique, observem quais são as opções que você tem aqui na barra de comandos. Para esse comando caixa, nós temos duas opções, cubo e comprimento. A opção cubo, o que significa? Que independente da distância que você colocar, ou o tamanho que você colocar da caixa, ela é um cubo. E o que é um cubo? Um cubo é um sólido que tem todos os lados iguais. É igual um dadinho. O dadinho não tem todos os lados iguais? Então, se você não quer colocar uma medida específica, você realmente precisa de um cubo, então você clica aqui, ó, ou então digita o atalho, aperta o Enter, e aí ó, você tem um objeto que ele é um cubo perfeito, e ao colocar o mouse para as laterais ou para o outro lado, ele sempre terá todas as faces exatamente do mesmo tamanho, ó. Olha lá, então é exatamente um dado, tá? É um cubo, né? Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui, ó. Vou afastando os objetos para lá, vou acionar caixa novamente, vou clicar no plano e nós temos então agora a opção comprimento. Quando eu clico aqui em comprimento, pessoal, ele pede a informação aqui, ó, do comprimento em X, tá? Então você pode vir aqui e digitar um valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 25 unidades ou milímetros. Vou apertar o Enter e depois ele vai pedir então agora o outro comprimento ou a largura, dependendo da posição que você está olhando aqui, tá? Então, este de cá eu vou colocar 20. Digito 20, aperto Enter. Então, eu tenho uma caixa que tem um comprimento de 25 e uma largura de 20, tá? E agora ele está me pedindo uma terceira informação, que é o quê? Olha só aqui embaixo, ele está me pedindo a altura ou 2 pontos. Bom, eu vou colocar a altura que eu quero aqui, ó, tá? Vou colocar, por exemplo, 30 milímetros, aperto Enter, então a caixa ficou exatamente com esta instrução, tá? Se você quiser usar o comando dist, você vai digitar o atalho dist, tá? O dist funciona perfeitamente aqui também em 3D, tá, pessoal? Ó, ou seja, os pontos de precisão de OSNAP tem que estar ligado, tudo bem? Se o seu não estiver ligado, você vai vir aqui, ó, em Snap, configurações de ajuste do objeto, você vai ter que deixar todas estas opções ligadas, ó, extremidade, centro, quadrante também, extensão, perpendicular, ó, pode deixar todas essas ligadas, deixe o F3 ligado, ó, tudo bem? E clique em OK. Então vamos lá, estou com o comando dist acionado, vou vir aqui, ó, nesse ponto, e aí eu vou trazer até aqui, aparece ali a informação já do lado do cursor, o número 25. Se você clicar, ele vai mostrar aqui na barra de comandos, ó, delta X 25, tá bom? Porque você mediu em X. Se você acionar o dist e você clicar em baixo para o alto, olha lá, aparece o número 30. Clicou, aparece aqui, ó, o delta Y, aqui, perdão, o delta Z, né, pessoal, que é para cima, aqui, ó, 30 unidades. Observem que o número está positivo. Se você acionar o dist e clicar em cima e depois embaixo, ele vai mostrar aqui um delta Z negativo, tá? Ou seja, você pegou de cima para baixo. Tudo bem? E nós temos então agora o Y, a informação aqui, daqui para cá, nós temos lá, ó, 20 em delta Y. Tudo bem? Então nós temos essas duas informações com a nossa caixa quando a gente clica na tela. Só que antes da gente clicar na tela, a gente também tem que observar qual a função que nós temos aqui
na barra de comandos. Ó, ele pede aqui, especificar o primeiro canto, se você quiser fazer uma caixa simples, como eu expliquei nos exemplos anteriores. Agora, se você clicar na opção centro, significa que a caixa ela será feita a partir do clique e ela irá se expandir para todos os lados na mesma direção. Tá? Então eu vou clicar aqui em centro, ó, vou até clicar um pouquinho mais para cá. Observem que a caixa é feita a partir da onde você clicou, ó, do centro. Tá? Quando você der o segundo clique na tela, tá, você pode clicar, a altura da caixa também ela será estabelecida tanto para cima quanto para baixo. Tá bom? Ó, eu vou clicar, observem só, estou indo para o alto e ao mesmo tempo ela também está indo para baixo. Ó. Ou seja, então é uma caixa que o centro dela é perfeitamente no clique que você deu na tela. Tá bom? Ó? Então você tem aí todas essas opções. Ó. Essa daqui ela fica realmente para baixo, ó, como eu comentei, porque ela tem o centro, né, dela determinado através do clique. Tá? Não tem muito segredo para criar caixas. É muito simples também. Depois tem outros comandos aqui que eu vou explicar para vocês de extrusão, que dá para criar caixas também, ou box, né? Facilmente aí no AutoCAD em 3D. Legal? Então vamos na sequência. O próximo comando é o comando cilindro, né? Ele faz uma extrusão através de um círculo. Então quando você clica no comando, observem aqui, antes de clicar na tela, quais as opções que você tem. Você tem 3P, 2P e tangente, tangente raio. E elíptico. Essas opções aqui, pessoal, são exatamente as mesmas opções que você tem na criação de círculos. Ok? Não sei se vocês se lembram, lá em 2D, quando você aciona o comando círculo, olha só, ele te dá aqui a mesma função, ó, 3P, 2P e tangente. Ok? Ou seja, aqueles círculos que você pode usar ele clicando em 3 pontos específicos, 2 pontos específicos ou tangenciando algum objeto. Então, na hora que você aciona o comando cilindro, né, através do atalho Sil, ele te dá essas mesmas opções, ó, para você clicar em pontos específicos, tangenciar uma parte ou elíptico. Tá? Eu não vou pegar nenhuma dessas opções porque eu já vou clicar então numa parte que eu quero. Tá? Quando eu clico, pessoal, ele me oferece aqui a opção para mim criar o quê? Criar o raio de um círculo, tá bom? Se eu não quiser o raio, eu posso clicar aqui na opção diâmetro e passar a informação diâmetro, ok? Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, um raio de 20 unidades, aperto o Enter e agora a segunda opção que eu tenho é a altura, ok? Eu posso colocar a altura direto aqui, ó, por exemplo, 30, apertar o Enter. Então eu tenho aí, ó, exatamente um cilindro feito, ó, dessa forma. Então ele me determina aqui o círculo, a base, e depois eu coloco a altura. Porém, nós temos algumas opções no cilindro interessantes. Ó, vou colocar aqui cilindro, vou clicar, vou colocar aqui o raio. Quando eu coloco aqui, ó, a altura, observem que aparece aqui, ó, a opção 2 pontos. Isso também apareceu lá na caixa, não foi? Esta opção 2 pontos, pessoal, ela na verdade funciona como uma referência, ou seja, de um clique e depois um outro clique. Ou seja, eu posso clicar aqui, ó, nesse quadrante do outro cilindro, eu clico e aí ele já fecha aqui a altura. Agora observem se eu clicar no espaço vazio, ó, vou clicar aqui em cilindro, tá? Vou afastar os objetos um pouquinho mais para lá, ó, vou abrir ele aqui, vou clicar e vou pegar a opção 2 pontos, ó, clico em 2 pontos. Aí ele está me pedindo então o primeiro ponto. Aí eu vou clicar, ó, nesse quadrante, clico. Esse clique aqui, ó, é a referência para o meu próximo clique. Tá? Então essa opção 2 pontos nada mais é que uma simples referência de clique. Ok? E aí eu clico de novo e aí eu tenho o outro objeto. Ó. Tudo bem? Então vamos lá. Tenho mais uma opção. Vamos ver aqui, ó. Sil, clico. E aí, vou determinar o raio e aí eu vou colocar aqui, ó, extremidade do eixo. Quando eu pego esta opção, pessoal, ele na verdade, ele está mandando eu especificar a extremidade do eixo, ou seja, um valor para o eixo do cilindro, ok?
Agora observem que quando eu tenho esta opção, eu posso tombar, ó, o cilindro, tá? Aqui nos eixos, ó, tá? E aí não somente a altura. Quando eu pego esta opção, ó, ele pede para mim colocar um comprimento, uma distância, ó, para esse cilindro, tá? Então eu posso fazer cilindros literalmente deitados, né? Agora, não sei se vocês se recordam, na aula passada eu falei para vocês que a gente poderia fazer objetos em qualquer direção, porque a gente tem a possibilidade de mudar o plano em todas as direções. Então, se você quiser fazer um objeto específico, né, deitado ou algo nesse sentido, então você vai ter que tombar o plano, tá? Isso aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, para a gente não ir aí meio que se confundindo, tá bom? Ou seja, o cilindro, eu tinha a possibilidade de colocar ele aqui em pé ou deitado, mas eu posso ter a necessidade de colocar ele em diagonal. Aí então a gente vai usar o plano depois para fazer isso, tá bom? E eu explico em maiores detalhes. Bom, eu vou colocando mais para frente aqui, para a gente ir fazendo então os objetos. Depois eu tenho então agora o cone. O cone ele vai fazer cones, tá? Eu tenho aqui as opções do círculo, ó, 3P, 2P, tangente, tangente, tangente e raio, e elíptico também, para gerar o quê? A base do cone, tá? O mesmo conceito que você tem lá no círculo. Tudo bem? Deixa eu fazer mais para cá, que eu acho que vai ficar melhor, ó. Deixa eu fazer ele aqui, ó. Tá bom? Então eu vou clicar e aí eu tenho a base do cone. Posso colocar um raio ou posso colocar a opção diâmetro, tá bom? Vocês observaram, pessoal, que a preocupação que a gente tem quando está fazendo as modelagens no AutoCAD é tudo que a gente for fazer, prestar atenção na barra de comandos, tá bom? Então eu clico aqui e aí eu tenho a base. Agora ele me pede, pessoal, a altura para gerar esse objeto aqui, ó, que é o quê? Um cone, olha lá. Tudo bem? Eu tenho as opções aqui, ó, na hora que eu vou determinar para mim colocar a altura, tá? Eu tenho a opção 2 pontos também. Eu tenho a extremidade do eixo para me deitar esse cone, ou eu posso colocar um raio superior, tá? Eu vou fazer um comum aqui primeiro, ó. Vou colocar uma altura de 50, Enter. Então finalizou, ó, o objeto cônico, tá? Então vou acionar aqui, ó, o comando cone. Já vou fazer ele mais aqui do lado, ó. Vou clicar na tela. Quando eu clicar, então eu vou colocar agora a opção raio superior. Ou seja, pessoal, eu não coloquei aqui um raio na base, no círculo. Eu não coloquei uma medida exata, mas eu cliquei aqui e gerou um raio. Só que eu quero um cone que não seja pontudo, né? Que ele também tem um raio na parte superior. Então eu clico aqui na opção, aí ele vai me pedir o raio superior, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10, aperto o Enter, e aí depois eu finalizo a altura. Olha só, vou colocar aqui 50 também de altura. Tá? Então eu tenho um cone que foi feito com um círculo, com a base. Tudo bem? Determinei o raio aqui da parte superior, então depois eu determinei a altura. Tudo bem? Vamos prosseguindo. Depois do cone, nós temos uma esfera. A esfera não tem muito segredo, basta você clicar. Você tem as opções de pontos aqui igual ao círculo. Na hora que você clica no plano, a esfera é feita exatamente, pessoal, o centro da esfera é feita na face do plano, tá bom? E aí depois você pode colocar um raio ou você mudar para a opção diâmetro. Não tem muito segredo, tá, pessoal? A esfera, ó, olha lá. E o centro dela, ó, ela fica exatamente como nós fizemos aqui, ó, a caixa com centro, ó, olha lá. Se você quiser subir esse elemento para que ele fique descansando, né, na face, você vai ter que selecionar ele. Observem aqui nas opções de meta-alça, né, que é o gizmo, que você precisa estar com a opção aqui, ó, de meta-alça de deslocamento, tá bom? E aí você tem aqui, ó, na hora que você seleciona os objetos sólidos, você tem exatamente aqui, ó, o gizmo. Quando você passa o mouse, observem que aparece uma linha verde aqui, uma linha vermelha aqui e uma linha azul aqui, tá? Se você clicar nessa seta azul, você estará movimentando o objeto para cima ou para baixo. Se você apertar o ESC e selecionar o verde, você estará movimentando o objeto para o lado
Y, tá? E também aqui para o lado X, né? Assim sucessivamente. Então eu vou colocar ele para cima, ó, a esfera, tá? Se ela ficar dando essas piscadinhas, você vai apertar o F3 e aí ele vai parar de piscar, porque o Snap estava acionado, tá? E aí você clica aqui, põe uma altura específica, dependendo do raio que você utilizou, aperta o ESC, você vai observar, ó, que a sua esfera está ali, ó, na face do plano, tá? Daria até para colocar ela um pouquinho mais para cima, ó. Vou colocar aqui na opção frontal, vou clicar na esfera, vou clicar no eixo azul e vou colocar ela um pouquinho mais para cima, ó. Aperto o ESC, tá lá a nossa esfera, ó. Tudo bem? Bom, então vamos na sequência. Próximo comando, pirâmide. Bom, a pirâmide, pessoal, você tem a opção aqui, ó, de selecionar a quantidade de lados que você vai ter essa pirâmide, tá? Por padrão ela vem quadrada e você tem a opção arestas. Eu já explico para vocês essas duas situações. Eu vou pedir para que vocês cliquem e observem que vocês vão gerar uma base quadrada a partir do centro ou do clique que você deu na tela, ok? E observem, pessoal, que ela vem com uma opção para a opção aqui de inscrito ou circunscrito. Ou seja, ela já é circunscrita em volta de um círculo. Se você mudar ela para inscrito, ela vai ficar dentro de um círculo. Circunscrito, ela vai ficar para o lado de fora. Tá? Se você tem um pouquinho de dúvida, lá no curso em 2D, nos exemplos em 2D, você vai entender o que é um polígono, né, feito circunscrito ou inscrito. Tá bom? Vou colocar ele aqui, ó. Vou até fazer um exemplo para vocês recordar, tá? Vou fazer aqui um círculo. Ó, vou fazer um círculo aqui na tela. Vamos colocar ele com 40, ó, 40. Tá bom? Vou acionar aqui o comando pirâmide, ok? Vou fazer ela exatamente aqui no centro, ó. Vou ligar o F3 para que fique aqui no centro. E aí eu vou fazer ela aqui, ó. E aí eu então vou colocar ela inscrita. Inscrita, ela vai ficar exatamente dentro de um círculo. Como nós colocamos o círculo com raio de 40, então se eu digitar 40 para a pirâmide, apertar o Enter, a pirâmide, ó, vai ter exatamente o mesmo tamanho, né, ó, do círculo aqui, ó. Olha lá. Tudo bem? Coloquei uma altura específica para ela, ó, e fiz a pirâmide. Se eu fizer ela circunscrita, então vamos lá. Ó, pirâmide, tá? Vou clicar aqui no centro, ó. Vou passar o mouse aqui, pessoal, nos quadrantes. E aí eu consigo encontrar o centro, tá? Se você não encontrar o centro com facilidade, clica no Shift, botão direito do mouse e marca aqui a opção centro. Tá bom? Para você encontrar aqui, ó, aparecer a opção centro aqui para você. Tá? Então eu vou colocar ele aqui circunscrito, ó. Vou colocar circunscrito e vou colocar 40 também. Aperto o Enter. Ou seja, a pirâmide tem exatamente o mesmo tamanho do círculo, só que para o lado de fora. Tudo bem? É o mesmo conceito que você tem lá nos comandos de polígono, né? Olha lá. A nossa pirâmide feitinha. Bom, mas nós temos várias outras opções aqui na pirâmide, né? Então vamos ver. Ó, vou acionar a pirâmide. Vou clicar aqui. Ela já vai ser circunscrita. Tá? Vou colocar um tamanho qualquer, clico aqui. Na hora que eu vou colocar a altura, eu tenho a possibilidade de colocar 2 pontos, extremidade, que é para deitar ela, ou também o raio superior, bem como nós temos lá no cone. Ok? Se eu colocar aqui um raio superior, eu vou colocar, por exemplo, 20, aperto Enter. Então eu tenho uma pirâmide, ó, que ela tem a base com a medida exata e também, ó, a ponta dela aqui, ó, com uma medida exata também, ó. Olha lá, tá? Esses objetos, pessoal, na hora que você seleciona ele, você tem aqui o gizmo, como eu comentei, não tem, ó? E observem que você vai ter um monte de alças para todos os lados, ó. Cada alcinha dessa, ou cada grip desse, determina uma mudança no sólido que você fez, tá? Se aqui em cima você precisar mudar o tamanho dessa face, você vai vir nessa alça aqui, ó. E aí você vai mudar o tamanho, ó, dessa parte aqui, ó. Você pode fazer ela para fora ou para dentro. Tudo bem? Se você quer mudar a altura, clica nessa daqui e aí você vai mudar ou editar a altura dessa determinada pirâmide.
tá? Se você quiser mudar o tamanho dela, você vem nas alças, ó, que você tem aqui na diagonal, tá? Então, tudo é passível aí de mudanças também, tá? Vamos lá então, ó, vamos continuar aqui na pirâmide. Na hora que eu pego pirâmide, então tem a opção de lados. Quando eu clico em lados, ele me pede a quantidade de lados. Então, eu vou colocar 6 lados, Enter. Clico aqui, ó, eu vou ter então uma pirâmide, né, ó, de 6 lados. Olha lá que legal. Tudo bem? Vamos afastar mais um pouquinho. Pirâmide de novo. Então, nós temos a opção aresta. Quando eu clico aqui na opção aresta, ó, especificar a primeira extremidade da aresta. Ou seja, é uma pirâmide, pessoal, que ela não é feita a partir do centro, mas sim de uma linha de direção, podemos dizer assim, tá? Eu vou até clicar aqui, ó, próximo dessa, clico, e observem, ó, que ela está sendo feita a partir daquele clique que eu dei, ó. Tá bom? Ficou no histórico, pessoal, uma pirâmide de 6 lados. Então, no AutoCAD tudo é gravado na memória. Então, você vai ter que fazer assim, ó, pirâmide, ok? Altera aqui lados, ó, observem que ficou no histórico o número 6. E aí você vai colocar 4 lados, então. Tudo bem? Depois que você alterou os lados, então você vai colocar aresta, ó. Vou clicar aqui, ó. Então, a pirâmide começa a partir, ó, né, de uma aresta aqui, ó. E aí você vai colocar uma distância que você quer, aqui digitando uma distância e depois colocando a altura da pirâmide, olha lá. Tudo bem? Então, lembre-se disso, tudo que você faz, todos os elementos, eles vão ficando no histórico. Tá bom? Se você mudar a pirâmide aqui para 6 lados ou 20 lados, depois não esqueça de alterar para que ela volte aí ao seu padrão. Depois nós temos então aqui o comando cunha. Bom, o cunha vai gerar objetos no formato de cunhas, né? Ou rampas. Só que é o seguinte, pessoal, a cunha você vai determinar um quadrado simples, tá? Um quadrado comum ou um retângulo comum. E a altura você vai estar determinando através do eixo Y. Tá bom? Ó, você clica no comando, clica aqui, ó, você vai gerar um quadrado. Tá? Você pode pôr a distância, largura ou comprimento. E aí depois você estará fazendo a altura, ó, aqui do objeto cunha, ó, baseada pelo eixo Y, ok? Se você precisar fazer em um outro posicionamento, você pode gerar a cunha, depois rotacionar o objeto, ó. Por exemplo, eu quero que essa parte da rampa seja para o outro lado, então venho aqui com o comando RO, clico aqui, ó, neste ponto, ok? E aí eu posso, ó, vou desligar aqui o F8, ó, eu posso girar o objeto para o lado que eu quero, ó. Ligo o F8 de novo e coloco a cunha para cá. Tá bom? Eu tenho a opção também de mudar o estilo da meta-alça aqui, ó, do gizmo, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Tá bom? Ou seja, a cunha, ó, não tem muito segredo. Clicou aqui também nos grips. Ó, vou trazer ela mais para cá. Ó, clicou aqui nos grips, você pode diminuir ou aumentar, ó, esta cunha. Tá? Ó, olha lá, diminuir aqui a lateral, diminuir aqui a outra lateral, trazer essa base mais para cá, ó. Olha lá, então você tem várias possibilidades, ó, de criar um elemento no formato de cunha. Tudo bem? Bom, e para finalizar, nós temos aqui, vou colocar o comando mover, vou pegar o mover e trazer ele mais para cá, tá? Vou selecionar de novo, M de mover, e vou trazer para cá, ó, tá? Ou seja, para finalizar então, nós temos agora as opções de criar anéis, né? Ou conhecido também como toroides, ó. Você vem aqui, você tem aqui, ó, a opção toroide. O toroide, pessoal, você vai criar o quê? Um círculo, tá? Que é o centro do anel aqui, ó, obedecendo as opções de 3 pontos, 2 pontos e também tangente, tangente e raio, ou clicar em um ponto específico e gerar um círculo, ok? Esse círculo pode ser feito com diâmetro ou raio. Até aí tranquilo, né? Depois que você clica e gera o círculo, agora você vai determinar a espessura do anel, ok? A espessura do anel ela é feita de raio, tá? Ou seja, a grossura, né? Ou a espessura do anel, ou você pode colocar também 2 pontos ou diâmetro, tá bom? Não tem muito segredo, ó. Você vem aqui e coloca, por exemplo, 10 de raio, aperta o Enter, então ó, você tem um tipo de um anel, né? Ou uma rosquinha,
Olha lá que legal, tá? Então esses são os objetos sólidos, tá, pessoal? É sempre importante você pausar o mouse sobre um elemento aqui no AutoCAD em 3D, ó. E observem que aparece uma janelinha ali, ó, mostrando, ó, sólido em 3D, tá bom? Quando você clica, isso daqui é um elemento maciço. O AutoCAD entende que isso daqui é um maciço, porque depois a gente vai fazer algumas operações booleanas, limpando, cortando, fazendo intersecções, tá? Então o AutoCAD precisa entender que isso daqui é maciço para ele fazer, por exemplo, uma abertura de um furo passante, né, para você abrir ali um rasgo, né, para fazer um rasgo de chaveta, ou seja, para fazer várias modelagens. Esses elementos são feitos aqui, ó, com as ferramentas de sólidos, tá bom? Você tem aqui também, ó, malhas. Nas malhas você tem exatamente as mesmas ferramentas, ó. A caixa é exatamente o mesmo comando, ó, cone, cilindro, pirâmide, esfera, cunha e toroide. Só que aqui são elementos ocos, são malhas, tá bom? Então aqui já é um outro tipo de modelagem. Nós estamos aqui, ó, em padrão, que são os comandos sólidos. Tudo bem? Se você vir aqui na aba sólido, você já tem os comandos aqui, ó, caixa, cilindro, tá? Para modelar aqui, ó, rapidamente. Que são os sólidos, como eu comentei, primitivos. Legal? Bom, na próxima aula, pessoal, ó, aqui você tem o polissólido, cunha, né? Mais alguns dos comandos aqui. Na próxima aula, nós vamos ver então esses comandos aqui, ó, que é o comando extrusão, elevar, revolução e varredura. E esses outros dois aqui também, tá? Também para finalizar a aula, existem mais alguns outros comandos, pessoal, sólidos, que eles estão nesta aba aqui, ó. Deixa eu visualizar para vocês. Você vai vir aqui, ó, em vista, tá? E você tem aqui, ó, paletas de ferramentas. Quando você clica aqui, vai surgir uma paleta, pessoal, que mostra vários objetos já criados ou ferramentas aqui no AutoCAD, tanto em 2D, em 3D, tá? Elementos elétricos, elementos mecânicos, ou seja, são blocos, outros elementos, outras ferramentas que você já tem pronto aqui no seu AutoCAD. Porém, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, deste lado. Quando você clica, vai aparecer aqui do lado, ó, todas as ferramentas que você tem então aqui na sua palheta, tá ok? Você tem aqui, ó, estilos visuais, câmeras, ou seja, outras ferramentas auxiliares. E ao clicar aqui, ó, em modelagem, vocês vão observar que vocês têm aqui, ó, mais algumas ferramentas de sólidos, ó. Você já tem um cilindro elíptico pronto, um cone tronco e você tem uma pirâmide tronco aqui também. É exatamente a mesma ferramenta que você tem aqui, ó, na aba padrão, e ela já vem aqui com algumas opções para facilitar a sua criação, tá? Por exemplo, aqui, ó, um cilindro elíptico. Quando você clica na tela, ó, o cilindro ele vai te pedir um raio, ok? E aí depois você vai ter uma distância para fazer ele elíptico, ó. E aí você vai colocar a altura. Tudo bem? Ó, então ele gerou aqui um cilindro, ó, já no estilo elíptico, tá? Então você tem aqui, ó, mais algumas pequenas ferramentas para criar aí os sólidos também, tá? Eu vou fechar aqui essa aba e vamos voltar aqui então para o nosso padrão, tá? Então, pessoal, como eu comentei no começo do vídeo, pratiquem esses sólidos simples, esses sólidos primitivos. Veja todas as possibilidades que você tem, tá? Realmente vá brincando com o seu AutoCAD, vá fazendo sem medo, não tem problema. Tudo bem? Para você aí cada vez mais se familiarizando com a modelagem. Agora é o seguinte, lembram-se que esse arquivo que nós fizemos, ele é o nosso template, tá? Então o que a gente tem que fazer? Eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar como um desenho, ok? Vou salvar aqui na área de trabalho, tudo bem? E vou colocar o nome aqui, ó, sólido simples, ó. Tá? A extensão aqui, ó, agora é DWG, tudo bem? Vou salvar em uma versão 2010 para, né, vários usuários poderem abrir esse arquivo facilmente. Tudo bem? Ó, sólido simples, curso AutoCAD 3D Autocriativo, clico em salvar.
salvei o meu projeto, tá bom? Só que eu não posso cobrir em cima do template. Então o que eu faço? Seleciono todos os elementos, tá? Deleto, acerto aqui o zoom, venho aqui em arquivo, salvar como modelo de desenho, ok? Clico aqui, vou clicar na área de trabalho, vou clicar em cima do arquivo que eu já tenho salvo, ó. Clico aqui em cima dele e clico em salvar. Ele vai dar um conflito dizendo que esse arquivo já existe. Sim, tem que criar por cima, tá bom? Clico em sim, clico em OK. O nosso template está pronto para a gente utilizar em outros projetos. A gente não fez nenhuma configuração depois do sólido, mas cada vez mais o nosso template ele vai se evoluindo aí no decorrer das aulas, ok? Lembrando que esses dois arquivos estarão aí para você abrir, né, dar uma analisada no link na descrição do vídeo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado então mais uma vez por vocês estarem acompanhando aí as nossas explicações e aguardo vocês então firmes e bem dispostos aí na sequência na nossa aula de número 5, de número 5, para a gente continuar com as explicações. Não se esqueça de dar o likezinho, o like é importante para nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações aí do YouTube e também visite o nosso site autocriativo.com.br. Estaremos aguardando você ali. Muito agradecidos pela sua presença, tá? Pessoal, muito obrigado então mais uma vez, aquele grande abração, muita saúde a todos e até mais!